Boa noite, Life Group. Tudo bem com vocês? Conseguiram acessar o vídeo original da mensagem que foi postado ontem no nosso grupo? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham conseguido assistir a mensagem original, né? Que é sempre muito mais rica do que só o resumo. Mas se porventura você não conseguiu, se você não conseguir assistir essa semana, não tem problema. Eu venho aqui com um resumo para vocês. Hoje estou fazendo na segunda, porque amanhã vai ficar um pouco corrido para mim, talvez eu não consiga postar o vídeo. Então, por isso que eu resolvi fazer hoje, tá bom? Então, vamos lá para o resumo da mensagem da semana. O título da série, que vocês já vêm acompanhando aí, é... Opa, deixa eu colocar aqui o título, né, da série, não meu nome. Então, o título da série, pessoal, é Duvidando de Deus, e esta é a quarta parte da série. E a mensagem é: quando os cristãos te decepcionam. Você já foi decepcionado pela igreja ou pelos cristãos? Eu acredito que muitos de nós já, né? E vocês sabem que a maior reclamação sobre a igreja, das pessoas que não estão na igreja, é que as pessoas dentro da igreja são um bando de mentes fechadas, são um bando de julgadores, são hipócritas. Eles fazem as pessoas duvidarem de Deus porque dizem uma coisa, mas vivem outra completamente diferente. Isso, para as pessoas que não estão na igreja, ou até para quem está na igreja, soa um tanto confuso. Por exemplo, você tem lá um colega que vive postando versículos bíblicos e tal, mas de repente fala palavrão fora dali, ou então vai lá na festa, enche a cara, etc., né, no final de semana. Ou então um chefe que se diz cristão, né, tem lá até um adesivo de versículo bíblico, talvez no carro, no para-choque do carro, diz ter fé, mas trata os seus colaboradores assim de forma horrível. Ou então um pai que reclama da filha, se envergonha da filha porque a roupa tá muito curta, tá muito apertada, mas escondidinho o pai vê filme pornô, ou então fotos pornográficas, ou então fica lá no WhatsApp, né, com um grupo de colegas ali só no pornô. Ou um pastor, até mesmo um pastor que era muito admirado, né? Vocês olhavam para ele assim de cima, tal, nossa, que pastor é esse? Mas aí de repente você percebe que esse pastor tem uma vida dupla. E aí tudo isso fica um pouco confuso, né? Pô, mas é cristão, não é? E aí o pastor Craig até mencionou o caso de algumas academias que chega de sexta-feira, oferecem pizza de graça. Bom, aqui no Brasil eu nunca vi nada disso, mas eu não sei lá nos Estados Unidos, né? Isso é um tanto confuso, né? Se você está tentando fazer com que as pessoas percam peso, tenham uma vida saudável, vai oferecer pizza, sei lá. Mas a questão é que, tragicamente, quando as pessoas que não são cristãs ou que não estão na igreja, elas pensam na igreja, muitas delas pensam nos escândalos, nos abusos, na corrupção, na hipocrisia, no julgamento, no ódio. Mas se Jesus veio cheio de graça e verdade, por que tantos cristãos parecem estar cheios de ódio e mentiras? Bom, tem uma frase que o pastor Craig trouxe na mensagem que foi apresentada por Brennan Manning. E eu vou compartilhar com vocês aqui essa mensagem. E essa mensagem diz assim: a causa do ateísmo no mundo de hoje são os cristãos que reconhecem Jesus com os lábios, depois saem pela porta e o negam pelo estilo de vida. Isso é o que um mundo incrédulo simplesmente acha inacreditável. É um pouco complicado, né, de se pensar nisso, né? Um pouco difícil, né, de se pensar se nós pararmos para analisar. Parece, quando olhamos isso tudo, fica, né, um pouco confuso, porque tem muitas pessoas aí que estão magoadas, desiludidas com os cristãos, porque os cristãos não vivem como Jesus. E se você tá
nessa situação, você não está sozinho. E é interessante porque Jesus, ele foi muito brando com os hipócritas, ele falou duramente com os hipócritas da época, né? Jesus, ele era amor, tratava as pessoas com amor, mas comparando aí com os hipócritas da época, Jesus costumava ser bem duro, né? E para ilustrarmos isso, temos aqui um versículo que está em Mateus 23, 27. E diz: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Está em Mateus 23, 27 e 28. Então, Jesus, ele estava ali falando, né, com os hipócritas da época, com os fariseus da época, porque eles tinham costume, né, de por fora orar alto e tal, e fazer jejum, e manter aquela aparência triste para que as pessoas pudessem ver, mas por dentro eles estavam podres, estavam cheios de sujeira. E Jesus menciona aí na Bíblia, né, essa palavra hipócrita, e todas as vezes que ele usa essa palavra hipócrita, era no sentido de corrigir as pessoas, no sentido de correção. Essa palavra hipócrita vem do grego e ela está relacionada com atores no palco. Eles usavam máscara para interpretar, até mesmo porque naquela época mulheres não podiam participar de peças nem teatrais nem nada, então os homens usavam máscaras para poder interpretar as mulheres, para fazer caras de tristes, de alegre, enfim, para desempenhar diversos papéis na sociedade. E Jesus usou essa palavra hipócrita fora do contexto do contexto de teatro. Ele usou no sentido dos fariseus que faziam as coisas como se estivessem usando máscaras, né? Eles ofertavam para serem vistos, eles jejuavam, como eu disse, para impressionar, oravam alto para serem ouvidos, eles fingiam ser generosos, mas na verdade eles tiravam vantagens, né, de pessoas que eram pobres, enfim. Eles faziam tudo só por fora. Eles faziam de tudo ali um show, né? Só para poder mostrar que estavam fazendo. Eles não estavam chamando a atenção para o pecado, eles estavam chamando a atenção para o show deles, no que eles estavam fazendo. E Jesus, quando ele implicou, né, e chamou essas pessoas de hipócritas, ele não estava implicando, ele não estava chamando de hipócritas as pessoas que não faziam parte desse contexto dos fariseus, né? Ele não estava falando, você que assiste um Netflix ruim, ou você que vive desse jeito, enfim. Não, ele não está falando das pessoas que não tinham relação com os fariseus, ele está falando dos fariseus em si. E Jesus, ele sentia assim, né, a gente pode ver como ele se indignava mesmo com esse tipo de atitude, né, por fora uma coisa, mas por dentro ser outra, que ele chega a chamar essas pessoas de serpentes, olha aí, ó. Serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Isso está em Mateus 23, 33, tá? Então, Jesus, ele realmente se irritou com essas pessoas. Mas, sabendo de tudo isso, por que tantos são chamados de cristãos, não entendem essa diferença? Por que eles continuam fazendo coisas erradas? Bom, a primeira delas é que, deixa eu colocar aqui na telinha para vocês, algumas pessoas que afirmam serem cristãos, né, ser cristãos, que afirmam Cristo, elas realmente não são cristãos, né, não seguem a Cristo. Elas afirmam seguir Cristo, né, afirmam ser cristãs, mas não são, de fato, tá? Então, essa é uma das razões pela qual isso ainda acontece. É como foi dito aqui em Tito 1,16, vou compartilhar aqui com vocês. Essas pessoas, elas afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. Então, são como as pessoas que Jesus falou, né, dos fariseus ali, falam uma coisa, mas vivem de outra. Porque, na verdade, meus queridos, ir à igreja não nos torna um cristão.
Mas seguir Jesus, sim, nos torna cristãos. Acreditar em Deus não nos torna cristãos. Mas seguir Jesus, acreditar em Jesus, né? Ser como Jesus, sim, nos faz cristão. Então, ser cristãos, né? Acreditar em Deus até o diabo acredita. Mas ser cristão é totalmente diferente. O Pastor Craig, ele até contou a história da irmã dele que foi molestada na sexta série por um professor não sei, não me lembro, não recordo direito se era escola bíblica, mas era alguém que ensinava a palavra. E ele se dizia cristão, ele tinha um papel a cumprir, ele era respeitado pela posição dele, e ele molestou a irmã dele por um período aí, né? E foi algo que trouxe marcas para a família dele. Então, isso aconteceu até mesmo dentro da casa do Pastor Craig, né? Na família do Pastor Craig. Então, existem sim pessoas que se diz cristão, mas na verdade não são cristãos, né? O segundo alguns cristãos, alguns são cristãos de verdade, mas eles não amadureceram. Por algum motivo, eles ainda não amadureceram. E então, assim, né? Essas pessoas, elas necessariamente elas não são hipócritas. Elas não são necessariamente condenadas ao inferno, né? São apenas imaturas, ainda não tiveram aí uma maturidade espiritual, né? Não tem um conhecimento profundo da palavra. E até o pastor Craig menciona que logo que ele se converteu, ele conversou com um amigo dele, e aí os dois encontrou um amigo dele, e o amigo dele também disse que havia se convertido, e os dois, para comemorar, foram a um bar encher a cara. Então eles não fizeram isso porque eles eram hipócritas, eles amavam Jesus, mas eles eram imaturos. E isso pode acontecer. Alguns cristãos não são hipócritas, eles apenas são imaturos na fé, né? Isso também não nos condena ao inferno. Eles vão ter tempo ainda para crescer em Jesus, né? Então, na verdade também, né, além dos imaturos, que não importa o quanto nós tentamos e não importa quanto tempo nós seguimos Jesus, nós sempre somos vulneráveis ao pecado. Todos nós estamos sujeitos a pecar em algum momento, né? E todos nós estamos sujeitos a falhar em algum momento, porque somos falhos mesmo, somos pó, como vai ser tratado aqui nessa mensagem. E quando nós ficamos muito aquém das expectativas, nós culpamos as circunstâncias, né? Eu errei porque estava nessa situação, eu menti por causa disso, eu não tinha escolha, etc. Mas quando alguém fica aquém, nós culpamos o caráter dessa pessoa. Essa pessoa mentiu porque ela não tinha caráter, essa pessoa falhou porque essa pessoa era uma falsa, era não sei o quê. A gente costuma mascarar os nossos, né? A alisar ali as nossas situações. Não, comigo não foi bem assim. Temos as nossas desculpas, mas quando é o contrário, a pessoa é que tem defeitos. É uma coisa que o ser humano faz. E isso inclui todos nós, inclusive a mim, viu? Eu não tô fora disso, não. Mas essa questão, né? Somos todos pecadores. Em algum momento nós também passamos pela imaturidade, em algum momento nós também somos pecadores, em algum momento nós também vamos decepcionar as pessoas. E graças a Deus, né? Como está aqui na palavra, no Salmo 103, vamos compartilhar aqui com os irmãos. Pois ele sabe, né, nosso Deus, como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Pois é, somos apenas pó. Nosso Deus sabe que nós não passamos de pó. Então, se você foi ferido aí por alguém, por algum cristão, alguém que está dentro da igreja, lembre-se que essa pessoa também é só pó, viu? É só um saco de pó. Nós também somos só sacos de pó. E sacos de pó, né, espalham pó se por algum momento houver um furinho ou for aberto. É isso que sacos de pó fazem. Nós somos pó, né? Nós somos pó e somos falhos por causa disso. Então, se por algum motivo alguém fizer algo que te decepcionar, o seu pastor, ou até mesmo eu, porque
certamente nós vamos errar, eu vou errar com vocês e vocês vão errar com outras pessoas, o seu pastor vai errar com vocês também. É algo que, se formos em algum momento sarcástico ou dizer algo que é impróprio, porque isso pode acontecer, né? Algo que vai discordar, se por algum momento eu discordar com você, for até grossa em alguns momentos, lembre-se que eu, o seu pastor, a pessoa ao seu redor e você mesmo é um saco de sujeira, saco de pó, e voltaremos ao pó quando partirmos desse mundo, né? E vocês podem, né, as pessoas que não conhecem a Cristo ou que foram machucadas pelas pessoas da igreja até podem pensar, essas pessoas de igreja são tudo iguais, né? Tudo igrejinha, aquela roupinha, maquiagem, filtro, enfim. Mas na verdade é só por fora, né? Nós somos sacos de pó, somos todos poeira e, como disse, também voltaremos ao pó. Vamos agora tratar aqui o que Paulo e Barnabé falaram sobre a hipocrisia, né? Porque esse é o assunto da nossa mensagem. Assim, a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então, os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade, procuravam uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Então, Paulo e Barnabé estavam ali pregando a palavra do Senhor, né? Logo depois que Jesus havia ressuscitado e ascendido aos céus e etc. E as pessoas ali que eram religiosas, influentes, né? Viviam ali da aparência, eram hipócritas, mascaradas, resolveram expulsar Paulo e Barnabé dali, né? Seus bandos de hipócritas, né? Eles até poderiam ter pensado assim, poderiam ter brigado, discutido, se irado com Deus, né? Porque eles foram decepcionados, a igreja, o templo, né? Dos conterrâneos deles os haviam traído, enfim. Mas eles não fizeram isso, eles saíram dali, né? E sacudiram a poeira, né? Das sandálias. Como tá aqui, ó, mais à frente, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá em Atos, deixa eu pôr aqui, 13, 51 e 52. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles seguiram o que Jesus havia falado para eles seguirem, né? Se não te aceitarem, nem fala nada, simplesmente sacode a poeira, né, da sandália dos pés e continua, né? Faça o que foi o que vocês foram chamados para fazer. E aí o Pastor Craig trouxe uma analogia aí entre um restaurante e a igreja. Se você vai em um restaurante, às vezes até nesses fast foods famosos aí da vida que vendem uns hambúrgueres, e aí de repente naquele dia o hambúrguer não estava tão bom, você até passou mal, talvez estava frio, as batatas estavam até murchas assim, sei lá, e talvez até o caixa não te atendeu muito bem, enfim, mas não é por isso que você deixa de voltar lá, não é? Bate aquela fome, aquela vontade, e você volta lá e pede um hambúrguer, e aí você fala, pô, dessa vez ficou bom, dessa vez deu certo, né? Então é a mesma coisa com a igreja. Por que com a igreja deveria ser diferente? Por causa de um ou de outro que não foi legal com você? Por que devemos estereotipar a igreja como um todo, como algo ruim, por causa de um ou de outro que são maus exemplos, que agiram de maneira errada? É algo para pensarmos, não é? Eu sei que às vezes não é fácil, né? E talvez nós ficamos aí até cheios de rancor, mas enfim, né? Se não fazemos isso com restaurante, a gente acaba voltando no restaurante, por que nós devemos então abandonar a igreja por causa de um ou de outro que não se comportaram da maneira que esperava, que nós esperávamos que eles se comportassem? Como foi dito, a maior reclamação sobre a igreja,
hoje em dia, né, das pessoas que não estão na igreja ou que um dia já foram da igreja e que saíram da igreja, é que nós que estamos na igreja somos um bando de mentes fechadas, hipócritas, julgadores e nananana. E se você foi ferido na igreja por um cristão, se foi, sei lá, desdenhado, e, enfim, né? Se alguém te fez mal, que seja dentro da igreja, o pastor Craig disse uma coisa que eu estendo também a vocês. Nós que somos cristãos, nós pedimos desculpas a vocês, porque, como foi dito, nós somos pó, então nem sempre nós vamos acertar, né? Nós vamos errar também, como todo mundo. Então, nos perdoe, tá? Nós somos humanos, somos pó e vamos cometer erros e talvez não seja a primeira vez, talvez iremos errar mais ainda com vocês, mas nos perdoem, tá? Se você se deparou aí com alguém que disse uma coisa, viveu outra, se você se deparou aí com alguns cristãos, alguns líderes de igreja que abusaram do poder, que alguém que foi arrogante, cruel, indelicado, desamoroso, ou enfim, nos perdoem, tá bom? A realidade é que todos nós, de certa forma, fomos feridos por hipócritas. Mas, como eu também já disse, nós também, de certa forma, somos hipócritas às vezes e também ferimos as pessoas. Nós não somos perfeitos. Nós perdemos o temperamento com facilidade. Eu perco fácil, viu? Já digo logo. Nós dizemos coisas que não devemos fazer. Nós somos arrogantes, algumas vezes, às vezes até muitas. Nós somos críticos também. E às vezes nós estamos tão focados em estar certo em um determinado assunto, que é isso, que nós nos esquecemos de ser amorosos com as pessoas. Então, se você perdeu a sua fé aí, se você foi magoado, aliás, né, pelas pessoas da igreja, nos perdoe, tá? E se de alguma maneira você falar, eu não acredito mais em Deus por causa das coisas que aconteceram, eu não acredito mais em Jesus por causa das pessoas da igreja, tanana, talvez a sua fé esteja mais nas pessoas do que em Jesus. E a sua fé deveria estar em Jesus e não nas pessoas. Então, reflita sobre isso também. Olhe para Jesus, olhe para o que ele ensinou, como ele viveu e como ele amou. A igreja, na época de Jesus, né, abusava também do poder, às vezes. E quando ela abusava do poder, Jesus confrontava os líderes que usavam o poder para oprimir as pessoas. As pessoas também daquela época esnobavam os que eram diferentes. Aliás, elas rejeitavam os que eram diferentes, né? E Jesus, ele combateu isso, né? Com as palavras, com as atitudes, e ele amou o pecador. Ele fez diferente, né? Ele amou o pecador, ele amou o coletor de impostos, ele amou a prostituta, ele amou o excluído. As pessoas, hoje em dia, acusam os cristãos de ser diferente, de ser mentes fechadas, né? Mente pequena, serem críticos. Mas em todos os lugares por onde Jesus passou, ele mostrou a bússola, né? Ele era o caminho, ele mostrou o caminho, desde o menor, do último e o perdido, né? Ele mostrou para todas essas pessoas. Jesus, ele tem sim tolerância zero para a hipocrisia, mas ele tem graça ilimitada para um pecador que precisa de perdão. E, para ser honesto, nós cristãos vamos errar, mas que quando errarmos que possamos nos arrepender e pedir desculpas e também perdoar os outros, né? E o pastor Craig, ele fala que o cara que molestou a irmã dele, ele já faleceu. A família escolheu perdoar, apesar das dores, apesar dos traumas que ele causou. Eles escreveram uma carta para esse homem que molestou a irmã dele durante um determinado tempo, dizendo que eles o perdoavam pelo que ele fez. Eles nunca receberam um pedido de desculpa, foi o que o pastor Craig falou, mas a enfermeira pôde ler a carta para ele no leito já de morte, quando ele já estava bem debilitado. Então eles liberaram o perdão. E isso trouxe cura para ela e para toda a família. E muitas vezes nós somos o pecador, né? Muitas vezes nós somos aquele que ofendemos. Então, que possamos oferecer
a mesma graça aos outros, né? Oferecer aos outros a mesma graça que Jesus nos dá todos os dias. Senhor, obrigada pela tua graça ilimitada. Obrigada porque o Senhor é contra a hipocrisia, mas o Senhor nos oferece graça ilimitada. Oferece graça ilimitada a todos aqueles que buscam o teu amor e o teu perdão. Ajuda-nos, Pai, a perdoar aqueles que foram hipócritas conosco. E ajuda-nos também a não viver na hipocrisia. Ajuda-nos a perceber quando erramos e ajuda-nos a nos desculpar quando erramos. Ajuda-nos a estender graça e amor da mesma medida que o Senhor nos estende a cada dia, Pai. A todos aqueles que estão à nossa volta, a todos aqueles que nos ofenderam. E todos aqueles em que nós também ofendemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi o resumo, então, da mensagem da semana. Espero que tenha falado com vocês. Ficou um pouco longo porque eu mudei aqui um pouco o sistema e estou aprendendo a lidar. Mas espero que tenham gostado. Fiquem ligados que durante essa semana vocês vão ver muitos materiais a respeito dessa mensagem. E na próxima semana nós estamos aqui com mais resumos da mensagem para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.